que gerou muito ódio, muita raiva nas pessoas, algum tipo de liderança política que trouxe essa consequência muito negativa de extrair o pior das pessoas, em termos de violência. Olha que cara de pau, né? Dando indiretinha. Não sei o que aconteceu, foi algum tipo de liderança política, tipo, querendo dizer, ó, foi o lado do Bolsonaro que causou essa discórdia, porque para ele estava todo mundo feliz quando todo mundo era de esquerda, né? Era PT e PSDB, todo mundo é de esquerda, você tem que escolher entre extrema esquerda e esquerda, era só isso, né? Fala, galera, vamos reagir aqui, né, ao chorador, nosso excelentíssimo, que tá triste, né, porque tá sofrendo represálias quando sai à rua, né, que pena. Fico muito triste em saber que você que salvou nossa democracia, né, você destruiu o bolsonarismo, né, derrotou o bolsonarismo, está salvando o nosso país, né, aí o ministro que, se não fosse ele e os colegas dele, a democracia já tinha acabado, né, os salvadores, aí vamos... esse react hoje é mais pra gente ter uma leve satisfação, né, pessoal, ver que, apesar deles ainda estarem no topo da hierarquia e muito melhor que a gente, sentiu, né? Como diria o comentarista do Galvão, eles sentiram. Vamos lá. Bom, no bloco anterior a gente falou da posse do ministro Edson Fachin, agora a gente fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que deixou a presidência do Supremo com a marca de ter conduzido julgamentos históricos como a descriminalização da maconha e a responsabilização civil das Big Techs. Em entrevista à CNN Brasil, Barroso disse esperar uma melhora no cenário político depois da conclusão dos julgamentos de todos os núcleos da ação penal sobre a suposta trama golpista. Barroso afirmou que atuar como ministro teve um custo pessoal. Ele também classificou como injusta as sanções dos Estados Unidos contra ministros do STF. Hoje em dia eu não posso sair na rua sem 3 seguranças. Essa foi a transformação, esse é o custo pessoal de um país em que alguma coisa aconteceu que gerou muito ódio, muita raiva nas pessoas, algum tipo de liderança política que trouxe essa consequência muito negativa de extrair o pior das pessoas, em termos de violência. Olha que cara de pau, né? Dando indiretinha. Não sei o que aconteceu, foi algum tipo de liderança política, tipo, querendo dizer, ó, foi o lado do Bolsonaro que causou essa discórdia, porque para ele estava todo mundo feliz quando todo mundo era de esquerda, né? Era PT e PSDB, todo mundo é de esquerda, você tem que escolher entre extrema esquerda e esquerda, era só isso, né? Aí tá tudo ótimo, porque aí alimenta o sistema, né? Eles continuam sempre com seus aumentos de salários, com seus escritórios de advocacia com causas julgadas pelo próprio STF, né, causas bilionárias, né, que, assim, galera, o salário desses caras é menos de 1% do que provavelmente eles ganham com os tais escritórios, entendeu? Como que ele tem uma casa de 22 milhões em Miami ganhando 40 mil reais? 40 mil reais deve dar, sei lá, menos de 10 mil dólares. Não paga nem o imposto da casa lá. Nem o que ele tem que pagar de imposto no ano para manter a casa paga, entendeu? Então a conta não fecha. A conta não fecha e... cara, é tanta coisa para comentar que, nossa, já me dá uma azia só de falar nisso, né? Mas vamos continuar ouvindo a cara de pau. De intolerância, de agressividade. Essa é uma novidade que não havia no Brasil. Acho que o custo pessoal maior é o dos riscos para a segurança pública. Essa questão dos Estados Unidos, quanto ao visto, é desagradável, é uma pena que tenha acontecido, é injusto, mas não deixa de ser uma competência discricionária de cada país dizer quem pode visitá-lo e quem não pode. A Magnitsky, que eu achei uma coisa muito irrazoável e injusta, e eu espero que isso possa ser revertido em pouco tempo. Barroso de... Só um detalhe, galera. Muita gente acha que a Magnitsky é o Trump chegando lá e canetando. Não é isso, tá? Ela passa por um escrutínio de vários ministérios lá e eles embasam em provas. Então, por que o Alexandre de Moraes não recorreu da Magnitsky? Porque ele sabe que vai perder. Porque se ele for julgado por um juiz de verdade, vamos supor que ele contrate um advogado lá, que ele pode fazer isso, recorrer nos Estados Unidos da aplicação dessa lei, e só que daí ele vai ser julgado por alguém que não é compadre dele, né? Não é um coleguinha do STF, não é um PGR pau-mandado dele. Então, eles não recorrem, e aí eles ficam jogando essa narrativa de que, é injusto, mas se é injusto, recorra e tire a lei, entendeu? Então, é tudo narrativa, é dizer que é injusto, é dizer que tudo foi dentro da lei, é dizer que não sabe da onde que vem esse ódio.
É isso. Se fosse injusto, eles recorriam, entendeu? Disse que os pedidos de impeachment de ministros do Supremo são irrazoáveis. É claro que o Supremo e os seus ministros são passíveis de crítica, da crítica política mais severa possível. Mas você pede impeachment em casos graves de corrupção ou de casos graves de violação da Constituição. Isso, evidentemente... Casos graves de violação da Constituição. Você acha centenas de violação da Constituição no próprio pedido de impeachment, que criaram até um site para isso, me fugiu o nome agora, tem realmente centenas, literalmente mais de 100 violações da Constituição causadas por ministro do STF, de se meter na competência do Legislativo, aquela coisa lá de, por exemplo, que o Lewandowski fez de o impeachment da Dilma manter os direitos políticos dela baseado em vozes da cabeça dele, o Alexandre de Moraes ser vítima, procurador, juiz, testemunha, ele é tudo no processo. E aqui ele joga essa, se tem que ter violação da Constituição, mas é que tá, tem violação da Constituição. As próprias provas do Tagliaferro, que ele está denunciando, são violações da Constituição, só que eles ficam jogando essa para a imprensa e a imprensa finge que acredita, eles fingem que acreditam também, e o Senado não faz nada porque é tudo um bando de garotas do job do Supremo, né? O Senado são garotas do job que prestam serviços ao Supremo, para não usar uma palavra mais baixa aqui. Não aconteceu. E, portanto, o impeachment não é um produto de prateleira para você tirar do jogo alguém que você não goste. Você faz uma eleição, né? Isso, na eleição política. No caso do Congresso. E eleição se tiver um crime de responsabilidade, não porque você não gosta da decisão. Até nos Estados Unidos, onde os ministros da Suprema Corte são extremamente comedidos, porque o sistema lá é bem diferente, uma comparação que às vezes é injusta. Lá o sistema funciona, né? Lá realmente os juízes são mais isentos e tem separação dos poderes. Não é igual aqui que vocês ficam lançando esses balões de ensaio. Aí vai lá a Globo News e a UOL e divulga: segundo ministros do Supremo, impeachment vai ser inconstitucional. Segundo ministros do Supremo, a anistia vai ser inconstitucional. É uma atitude deixa eu ver como que eu posso falar isso. É uma atitude de puta. É uma atitude de puta ficar mandando a imprensa dar recado ao invés do próprio juiz ir lá, porque ele sabe que é ilegal se manifestar. O juiz não devia nem estar dando entrevista, entendeu, cara? Ele devia estar lá. A gente não devia nem saber o nome dos ministros. Hoje, infelizmente, a gente sabe o nome dos 11. A gente sabe o nome dos 11 ministros e não sabe o nome dos 11 jogadores da seleção, entendeu? Por um lado é bom, mas significa que eles estão tomando um protagonismo que não deveriam tomar, entendeu? Esses caras não deveriam ficar mandando recadinho pela imprensa. Aquilo que o Alexandre de Moraes fez de chamar o Hugo Mota e o Lula para negociar o IOF e ele decidir qual que vai ser o IOF, aquilo ali é o cúmulo, entendeu? O chefe do Supremo, chefe não, né, mas um dos ministros do Supremo, chamar os outros dois poderes e ele decidiu o que vai ser, entendeu? E aí eles ficam jogando essas para a imprensa de que tá tudo certo, tá tudo dentro da legalidade, e a imprensa comprada acredita, e aqui a Oeste não é imprensa comprada, então a Oeste pelo menos traz essas hipocrisias, né? Justamente se faz com o Supremo daqui, o presidente John Roberts foi a público para dizer que impeachment não é o caminho para você combater a decisão judicial que não goste. De modo que eu não tenho nenhum problema. Não é que, olha a malícia, decisão judicial que não goste. É decisão judicial ilegal, É ilegal a decisão, não é uma questão de gostar ou não gostar, são decisões judiciais ilegais. Aquilo que o Alexandre de Moraes fez de mandar os juízes auxiliares do gabinete dele ajuizar o TSE fingindo denúncias anônimas para investigar empresários, investigar postagens nas redes sociais, não é decisões que a gente não gosta, são decisões ilegais, entendeu? Só que eles mantêm o discursinho. Luísa, com conservadores, nem com liberais, nem progressistas, são juiz. E, portanto, o juiz não tem opções políticas e a democracia tem espaço para todos. Só que as pessoas perguntam se não tem medo de um congresso conservador. Eu sou a favor da democracia. Na democracia você tem que conviver com todos os pensamentos. Nossa, eu tô pegando um ranço dessa palavra democracia, porque eles ficam jogando isso no ar como se eles fossem os bastiões da moralidade, né? Eu não sou liberal nem conservador, mas eu vou em congresso de estudante e grito que derrotamos o bolsonarismo. Porra, já não cola mais, cara. Isso aí não cola mais. Você concorda mais, que você concorda menos. Agora, o impeachment eu acho que não é uma boa causa. E se isso for transformado em trunfo eleitoral, eu acho muito ruim do ponto de vista institucional.
Bom, quando o presidente... Do ponto de vista institucional, entendeu? É ele querendo dizer, não é que vão tirar nossas boquinhas, é as instituições que vão ser abaladas. Por que eles falam isso? Para caso venha o impeachment, eles classificar como ataque à democracia. Não, você está atacando a instituição, você quer dar um golpe, logo você vai estar inelegível e quem pautar o impeachment vai ser preso por trama golpista. Já tá indo para esse caminho. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, afirmou que as eleições de 2022 foram limpas e alertou que o avanço das redes sociais pode ser prejudicial à democracia. Eu acho que a eleição de 2022 foi... Olha isso, o avanço das redes sociais é prejudicial à democracia. Ou seja, informação descentralizada nos abala. Ou seja, todo mundo tem que se informar pela Globo e pela UOL, né? Que é os meios aí que só noticiam o que a gente manda, e você não pode mais se informar por rede social, e vamos fazer igual o Nepal e proibir rede social, entendeu? Tumultuada propriamente. Foi uma eleição totalmente limpa, apurada de forma limpa, como a próxima também será. Agora, o mundo inteiro enfrenta o problema que é um casamento entre plataformas digitais e inteligência artificial e o risco de massificação da desinformação e o risco do deepfake, que é alguém me colocar aqui dizendo coisas que eu nunca disse sem que você consiga identificar que aquilo é uma falsificação. Esse é um problema. Isso daí é caô, tá, galera? Deepfake, hoje em dia já tá todo mundo vacinado. Desde quando veio aquele vídeo do Dória, que não era o Dória, no motel, a galera sabe que quando vem essas coisas absurdas tem que esperar e ver se é deepfake ou não. E do mesmo jeito que tem inteligência artificial que cria, tem inteligência artificial que identifica. Não é mais uma semana para os peritos analisarem. Você joga numa inteligência artificial, ela identifica se é deepfake ou não. Então, isso aí não cola, tá? Dizer que por causa do deepfake vamos censurar as redes sociais. Não. A ferramenta que gera, ela também fiscaliza. Então, você não consegue mais colar, vou largar no dia antes da... Ele é igual o Pablo Marçal lá, que tentou mandar o atestado de droga lá do Boulos 24 horas antes da eleição, ele só se fudeu, ninguém acreditou e ele só se fudeu, entendeu? Então, isso aí de que é as fake news, que isso não cola mais porque o público identifica, as ferramentas identificam se é verdade ou não em menos de minutos. Igual ocorreu com o Pablo Marçal, é a prova disso. Ele tentou aquele atestado lá, não durou horas, entendeu? Então, isso aí é caô. É caô para censurar. O problema para a democracia é um problema para a liberdade de expressão. Porque nós todos fomos educados a acreditar naquilo que a gente vê e escuta. O dia que a gente não puder mais acreditar no que a gente vê e escuta, a liberdade de expressão terá perdido totalmente o seu significado. Isso é muito preocupante. Por isso que eu sou um defensor de reocupação de espaço pelos meios de comunicação tradicionais. Televisão, rádio e imprensa, que tem repórteres que apuram, confirmam a veracidade dos fatos e que tem um editor que verifica a autenticidade e a civilidade do que está sendo dito. Essa é uma... Realmente a Globo, a UOL e a Folha nunca deram nenhuma fake news, né? Não, ali o que vem você confia de olho fechado porque são pessoas ilibadas e isentas. Vocês lembram da Daniela Lima, as notícias que ela dava, né? Vocês lembram aquela âncora, para não chamar de outra coisa, que falou que criticar medidas do governo é crime? Ela falou isso ao vivo. É uma fake news, então? E aí, como que fica a credibilidade da velha imprensa? Entendeu? Então, para eles, é isso. Você só deve acreditar no que os folhetins, que são garotas do job deles, né, informam, e não se informe por mais nenhum lugar. Então, é isso que eles querem. É o sonho deles voltar, né, a controlar a narrativa, mas não tem mais volta, galera. Não tem mais volta. Ocupação de espaço que eu considero vital para a preservação da democracia, porque a imprensa profissional, que se move pela ética jornalista, pela técnica jornalista, ela, embora seja privada nas democracias em geral, ela tem um papel de interesse público muito importante, que é criar um conjunto de fatos objetivos e Silvio, começamos com você, tem vários pontos aí trazidos pelo ministro Barroso, e ele falou bastante esse final de semana, você falou ali ao longo dos 2 anos, mas nesse final de semana, no fechamento da gestão, foi até difícil para selecionar uma das entrevistas, mas eu acho que nessa da CNN ele contemplou vários assuntos importantes aqui pra gente debater. Deu entrevistas para jornais, para emissoras de TV, falou pelos cotovelos, para usar aqui a informalidade. Olha, Paula, vamos começar dessa última frase dele, né? A reocupação, é isso? Reocupação de espaços em meios de comunicação. E num dado momento ele fala, embora a maioria dos veículos seja privada. Olha o que ele está falando, em ocupar os espaços da comunicação, e ele faz ali um senão, né? Apesar de ser privada. Melhor seria se fosse a comunicação estatal, né? Bom, Joseph Goebbels também... É isso que eles querem, né? Você cria a STF-TV e só passa lá o que é verdade. Verdade, entre aspas, tá, galera?
sabia bem como isso funcionava. Aqui no Brasil, no Estado Novo, Getúlio Vargas também entendia muito bem como ocupar espaços para defender uma mensagem massificada, uma mensagem única, uma verdade única, não ter o contraditório, não aceitar a liberdade que as redes sociais trouxe a todos os brasileiros. Hoje em dia, isso aqui, ó, um telefone celular, ó, e com um telefone celular você tem acesso à informação, você se conecta com o mundo todo e você pode abertamente dizer o que você pensa. É isso que incomoda eles. Assim como isso também incomoda esse monopólio de imprensa, que durante muitos anos teve o monopólio da verdade. As grandes emissoras, os principais jornais do país, só o que estava ali, e o ministro Barroso defende que isso seja recuperado, retomado no país, é verdade, é a verdade única. Você não pode ter espaço. Quem pensa diferente, quem pensa fora da bolha, fora da caixa, bom, aí você vai ganhar um sufixo de presente. Você pode ser bolsonarista, terrorista, extremista, você vai ganhar um sufixo de presente. É mais ou menos assim que esse consórcio funciona. Então, Paulo, eu acho que tem vários aspectos aqui que todos nós aqui na bancada vão comentar. Eu só quero me fiar a esse aspecto, né? A preocupação do ministro Luiz Roberto Barroso em tirar as redes sociais, em tirar o acesso das pessoas à informação livre, à informação sem firula, a informação que não passa pelas mãos de censores. Augusto, o que você destaca? A gente optou por... Um pause aqui, galera. E com eles derrubaram, né, o marco civil da internet, que para poder responsabilizar as redes. Por quê? Porque eles querem poder derrubar coisas e também querem ter o seu rostinho ali, tipo, você não vai ser igual tá acontecendo na Inglaterra. Tu não vai mais conseguir acessar a rede sem fazer um reconhecimento facial. E aí, qualquer postagem sua, eles podem ir lá e te flagar, e aí já começam a linkar suas contas bancárias com sua postagem na rede social. Então não vai adiantar criar perfil fake, Tu postou, tu só vai conseguir postar linkando o teu CPF, e aí tu postou algo que eles não gostem, todas as suas contas bancárias podem ser bloqueadas, né? Que hoje você fica sem Pix, tu não consegue mais nem comprar um churros na rua, né? Então, esse é o caminho que está se encaminhando, se ninguém fizer nada, né? Por abrir ali com aquela confissão ali, naquele desabafo do ministro Barroso, que diz que só sai de casa na presença de 3 seguranças, que é uma novidade. Aconteceu alguma coisa ali de uns tempos para cá. Aconteceu. Será, né? O que será que aconteceu? O povo discorda do que eles decidem. O Fux pode sair de boa, entendeu? O Fux sai de boa. Do que ele diz, do comportamento dele, o povo acha que isso não está certo, e ele tem medo de reações negativas, de ouvir. Um ministro da Corte Suprema Americana jamais diria o perdeu, algo equivalente ao perdeu o mané, numa mola. Sim. Um ministro de qualquer Corte Suprema decente, formada por juízes de verdade, jamais iria a uma festinha do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, em companhia de um militante comunista que ainda não era ministro, que é o Flávio Dino, para dizer, nós derrotamos o bolsonarismo. Eles transformaram, Barroso contribuiu muito para isso, o Supremo e o TSE em partidos políticos, interferiram nas eleições e tem a antipatia de quem não pôde exercer o direito de livre expressão só porque não gostava da ideia de votar no Lula. Ele escolheu um lado e ele está reconhecendo que o povo escolheu outro. Agora, é nisso que dá você botar um advogado, que sempre tem um lado, como ministro do Supremo, que é uma mania brasileira. O Barroso... Isso é uma coisa, cara, que eu fico com nojo tanto da direita quanto da esquerda. Todos os ministros do Supremo, na etapa que são indicados, que vão lá ser sabatinados no Senado, não serve para nada. É tudo um teatro, todo mundo vota a favor, esquerda, direita, por quê? Porque já está negociado antes. E quem indica o ministro do Supremo não é o presidente, galera, são os outros ministros do Supremo. Os 2 que o Bolsonaro indicou foi com aval do STF, os do Lula nem se fala, né? Então eles colocam lá quem eles querem, quem vai ser compadre. Por isso que nunca muda, entendeu? E, porra, você pega ali o Zanin, cara, você lembra o Flávio Bolsonaro elogiando o Zanin? Na sabatina do Zanin, que é ex-advogado do Lula, o Flávio Bolsonaro falou, vai ser excelente ter um garantista como o senhor aqui. Porra, garantista é a cabeça da minha rola, cara. A cabeça da minha rola que é garantista, entendeu? Cara, e é Flávio Dino, e é Zanin, e é Toffoli, que é ex-advogado. Toffoli e Zanin nunca foram juízes na vida, cara. Você virar o juiz da maior instância do Brasil sem nunca ter sido juiz, é tipo tu ser o estagiário que tira xerox na empresa e aí do nada você é o CEO da empresa. É isso que acontece no Brasil. O estagiário que tira xerox, né, que tá ali no cargo inicial, vira o CEO da empresa. No Brasil é assim, você é advogado, você juiz do STF. Você não virou um juiz de primeira instância antes, um de segunda, um do STJ, nada. Você vai direto pro Supremo e foda-se, entendeu? Foda-se o conhecimento jurídico teoricamente notável, né?
Então, é um absurdo isso. Se votasse como ministro, ele teria absolvido o terrorista italiano Cesare Battisti, que ele defendeu por 10 anos. Terrorista, autor de pelo menos 4 assassinatos, condenado pela justiça italiana à prisão perpétua, e ele enganou o Barroso o tempo todo, o Barroso do lado dele. Barroso se disse impedido, se sentiria impedido de votar se o João de Deus fosse réu do Supremo. Quer dizer, ele vê um cara que parece estuprador, age como estuprador, pratica estupros, mas na cabeça do ministro só é tiro que há de melhor em todos nós. Frase do Barroso. Então ele tem sempre uma causa, escolheu a causa errada. Eu nem lembrava disso, galera. Essa capivara do João de Deus aí. Você vê, né? O presidente do maior tribunal do nosso país, que é quem decide os rumos da nação, né? Julga o que é constitucional ou não, era um cara que acreditava no João de Deus. Entendeu? Porra, até minha avó consegue ver que era uma fraude aquele cara. Entendeu? E é esse o bastião que tá dizendo que temos que acreditar na grande imprensa porque é ela que fala a verdade. Porra, cara, você acreditava no João de Deus, cara. Puta que pariu. Como que você vai ter esperança nesse país, cara? Se o presidente do Supremo era um cara que ele falou que se consideraria impedido de julgar o João de Deus porque ele tinha uma simpatia pelo cara. Meu Deus do céu, galera. Nossa senhora, me deu até uma azia agora, só de falar isso. Porque eu não ando acompanhado por 3 pessoas todo dia, não tem problema, me manifesto. Agora, ele foi um dos que me proibiram, e a gente desrespeitou essa proibição, proibiram de dizer verdades como Lula é descondenado, ladrão, amigo de ditadores e sei lá o que mais lá. Chefe de organização criminosa. Exatamente. Né? A gente diz a verdade e não pode. Isso aconteceu na época da eleição, né? Se você dissesse que o Lula tinha relação com o Maduro, mesmo o Lula tendo foto com o Maduro, você estava atacando a democracia e fazendo fake news. Ou seja, você tem que acreditar na velha mídia, não no que as provas te mostram, né? Ele fez tudo isso e não sabe o que aconteceu? Ué, o que vai acontecer com redes sociais? Deixa de ser antigo. É a turma que defendia, ainda quando chegou o computador, defendia a máquina de escrever, a máquina elétrica, ou aquela mais antiga, ainda que só sujava a mão da gente, servia para isso. Ele não entendeu o seguinte, o leitor, o povo, ele escolhe o veículo em que ele confia. Esses que ele cita com tanto respeito, as coisas de papel, revistas de papel, jornal de papel, estão morrendo. Estão morrendo. Por quê? Porque traíram os leitores e começaram a esconder a verdade. A revista Oeste, que é digital, vai indo muito bem. Agora, o Barroso me lembra os gráficos que ficavam indignados quando as editoras compravam equipamentos modernos e faziam greve, pedindo aumento de salário. E eu dizia para os dirigentes dos gráficos, olha aqui, a tua profissão vai acabar. Vocês têm que localizar as novas e treinar o pessoal. Resultado, um dos maiores sindicatos que São Paulo já teve, hoje nem existe. Não tem mais gráfico. O Barroso vai ser visto daqui a 20 anos procurando algum jornal de papel que fale bem do Supremo, porque a SECOM paga, vai se continuar existindo, e o governo de um Lula vai continuar existindo e vai entregar o papel de que eles gostam mesmo, né? Que é o dinheiro. É isso. Galera, aqui o Augusto falou o que estava engasgado, né, na gente. Como que você vai ter esperança num país que o presidente do Supremo acredita no João de Deus, acredita que só pode ter a imprensa, a velha imprensa, que divulga as notícias, as abre aspas, verdades, fecha aspas, que é conveniente para eles, e fica aquilo que eu mostrei no início do vídeo, né, emplacando essas narrativas de que tá tudo dentro da legalidade, seguiram a Constituição, o impeachment é coisa de quem não gosta da democracia. E então dei uma força aqui para a Revista Oeste, né? Eu estou usando o vídeo deles aqui para reagir. Se quem quiser dar o like aí, eu agradeço. Sou novo no YouTube, estou começando aí já no assunto, o assunto mais cabeludo que tem, né? Que é a política. Infelizmente, galera, é o que eu falei em outro vídeo. Não tem mais como não se envolver com política, porque chega num ponto onde você sai na rua e seu vidro é estourado, seu celular é roubado, você não tem mais acesso à rede social, que você não consegue mais ficar fora da política. Você é obrigado, é igual você dizer na Venezuela, você morar na Venezuela e dizer, não quero falar de política. Cara, você tá num lugar onde a política já dita 90% da sua vida. Então, não estar no Brasil e não querer ter esse tipo de conhecimento é igual você estar se afogando e dizer que não quer saber, não me importo em respirar ar, entendeu? Não tem como.
entendeu? Ela tá ditando já a segurança, a educação, já não tem mais como fugir, galera, infelizmente, né? Então, quem quiser fortalecer, dá o like aí, um abraço.